Mas, por exemplo, eu tive a oportunidade de ler essa entrevista no jornal alemão que ele deu. Aliás, não foi uma entrevista, foi um artigo de opinião no jornal Die Welt. E havia uma notinha em baixo sobre a análise dos Estados periféricos em dívida. Nessa notinha, Portugal era, e a expressão que era utilizada era, Portugal era apelidado de aluno exemplar. Aluno exemplar. Portanto, a expressão alemã que eles usavam, aluno exemplar, em relação às medidas que foram tomadas. Também no outro jornal, eu falo agora de jornais alemães, porque, no fundo, neste momento, é quem tem o poder de decisão na Europa. E por isso, é só por isso que falo, é quem está a pagar, é quem vai decidir, no fundo, quem vai ter o poder de decisão, como vimos, aliás, ainda na peça há pouco, da intervenção do Dr. Mário Soares, não é? Portanto, fala-se da Sra. Merkel, mais até do que a França, é quem vai decidir, são os alemães. No Financial Times alemão também se fazia grandes elogios à Irlanda e a Portugal e críticas à Grécia. E, por último, acho que isto é muito importante, saiu anteontem, salvo erro, um comunicado de imprensa do FMI com a análise do resultado da primeira avaliação do acordo com Portugal e realmente as palavras não foram muito referidas na imprensa portuguesa, são de franco elogio, eu tenho aqui e vou ler. Portanto, o que o FMI diz é que o novo governo demonstrou o seu forte empenhamento na execução do programa e foram registados bons progressos na implementação das políticas. Portanto, as autoridades estão a enfrentar os recentes desvios orçamentais e estão empenhadas em redirecionar o foco do orçamento de 2012 para medidas de controle das despesas permanentes. Portanto, eu penso é muito importante e claramente estamos a distanciar-nos da Grécia na perspectiva dos nossos credores. Isto é muito importante. Por isso, Alexandre, acabámos por ter a revisão em baixa dos juros, nós, Portugal e a Irlanda também. Para nós, feitas as contas, são 2 mil milhões de euros que vamos poupar em juros. É de facto muito dinheiro. Há o sinal, obviamente, mas há também o valor que vamos poupar em juros, com esta revisão em baixa. É, que é importantíssimo, não é? Portanto, nós, no momento em que estamos, todos os euros contam e, portanto, e aí são muitos euros, estamos a falar de valores muito grandes e, portanto, eu acho que essa notícia também foi positiva. Mas eu acredito que realmente nos estamos a distinguir da Grécia. Claramente, a nossa situação está bastante, em termos de visibilidade internacional, está muito distinta da Grécia e penso que temos que manter este rigor. Eu vou dar um exemplo do que aconteceu agora recentemente com a Grécia. A Grécia corria o risco de não receber a tranche do pacote de financiamento que já lhe foi atribuído para outubro, porque se verificou formalmente que não estava a cumprir as metas do déficit. E a forma que arranjaram de tentar cumprir essas metas, o Ministro das Finanças grego, foi prever um novo imposto sobre o património. Mas era tão urgente conseguir atingir aquele objetivo do déficit que a forma que arranjaram de fazer a coleta foi comunicar a coleta aos contribuintes através da conta de eletricidade. Em setembro, nós não temos esta noção, em setembro os gregos vão receber em casa uma conta de eletricidade, enfim, que vem isso também revela muita diferença entre a nossa máquina fiscal e a máquina fiscal grega. Sim. Eu penso que lá, eu enfim, não conheço, mas o que eu ouço e o que eu leio, eu penso que os níveis, enfim, de eficácia da máquina fiscal lá são muito menores e também os níveis de tendência para a fuga, digamos assim, lá deverão ser maiores do que António, eu dou um passo atrás para dar depois um passo em frente em relação a este tema, mas ainda relativamente à questão do orçamento do Estado para o próximo ano e do processo de construção desse documento. A grande parte dos serviços não apresentaram o orçamento do Estado no primeiro prazo, o Ministério das Finanças foi obrigado a avançar com um segundo prazo, ainda assim uma parte substancial dos serviços voltaram a falhar e já hoje o Ministério das Finanças foi obrigado a adiar pela terceira vez, ou adiar pela segunda vez, para um terceiro prazo, novamente esse prazo de entrega dos orçamentos. Ninguém respeita o Ministério das Finanças. Não, eu acho que não podemos pôr essa decisão nesses termos. O que eu acho, e estou a falar de cor, mas não conheço em concreto a situação, mas o que eu imagino é que o Ministério das Finanças impôs metas de cortes, de redução de valores muito exigentes. E os serviços, de uma forma geral, as instituições que estão envolvidas nesse processo, devem estar com uma enorme dificuldade em conseguir conformidade com esses cortes. E, portanto, não acho que seja nenhuma questão de desrespeito, eu acho que é, no fundo, um sinal de uma grande dificuldade de se atingir determinados objetivos de redução da despesa que, porventura, lhes foram fixados. E não acho que passe para além disso e, portanto, isto também poderá envolver, obviamente, alguns aspectos técnicos, algumas dificuldades de várias ordens, mas eu não leria toda essa notícia como uma desautorização ou uma falta de
consideração para com o Ministério das Finanças. Eu acho que é de facto uma dificuldade objetiva perante o desafio que foi seguramente imposto em termos de objetivos de despesa para o próximo ano. Olhando para aquilo que são as boas notícias desta semana, há esta questão dos juros também, e há sobretudo uma tendência que começa a ser marcada. Os juros é meia boa notícia, porque só vai ser boa notícia no fim, ou seja, se nós nos portarmos adequadamente, é que a redução vai ocorrer. Embora com efeitos retroativos. Mas Sim, isso é preciso cumprir as várias metas e atingir, de facto, os objetivos. Mas, para já, há essa semi-boa notícia, como o António dizia. Há que também, no sentimento de várias entidades, não só na Alemanha, nos mercados, um pouco também em vários setores da política, a sensação, ou talvez mais do que a sensação, a constatação de que, de facto, Portugal começa a afastar-se da trajetória grega. Sim, aliás, o Alexandre referiu nisso e eu acho que este governo tem estado muito empenhado nessa diferenciação. E à medida que o tempo vai avançando, enquanto os números, os valores, as indicações que vamos ter do lado de Portugal, há algum alinhamento com porventura um outro desfazamento dos objetivos fixados, e no caso grego o que nós vimos é um sistemático incumprimento para com os objetivos. Eu acho que ainda por cima que a Grécia está com um problema adicional que eu acho que é o maior risco, no fundo, que nós atravessamos e que espero que não ocorra. É que já começam naquela espiral do círculo vicioso, ou seja, há uma recessão tão profunda por muitas das medidas de austeridade que vão sendo tomadas que a cada nova medida de austeridade visando aumentar a receita, o efeito que isso tem depois na própria economia acaba por no limite baixar a receita e, portanto, há um não cumprimento dos objetivos de coleta nas várias medidas que foram tomadas. E isto é um ciclo muito, muito difícil de sair. E este exemplo agora, que eu achei muito interessante, que o Alexandre contou do imposto sobre o património, é mais uma tentativa de cobrança adicional de valores, que seguramente vai ser conseguida, até pelo esquema, de facto, muito eficiente que foi encontrado na conta da eletricidade, não é? Da eletricidade. Agora, isto vai retirar mais dinheiro às famílias, as famílias vão consumir menos e a economia vai sofrer também por isso, vai também, por sua vez, produzir menos impostos, ou gerar menos impostos, se quisermos. E, portanto, é uma espiral que é muito difícil de sair. Enquanto nós mantivemos uma recessão relativamente ligeira, a situação pode ser minimamente controlada. Mas a verdade é que o nosso teste está por fazer, ou seja, agora, neste último trimestre de 2011 e em 2012, é que verdadeiramente as famílias vão começar a sentir na plenitude o impacto do conjunto de medidas que foram sendo tomadas e que claramente lhes tiram rendimento. E, portanto, vamos ver também o efeito disso na economia. Alexandre, pegando nesta deixa do António, hoje Christine Lagarde, também Jorge Soros, alertaram para aquilo. Ontem Mário Soares, ex-presidente da República em Portugal, tem alertado para exatamente esse excessivo efeito das medidas de austeridade nas várias economias. Temos assistido a isso na Grécia e temos verificado também uma menor dimensão em Portugal, mas para a necessidade de olhar um pouco mais para além, para alargar, para dilatar as medidas de austeridade. Mas os países estão entre balizas muito definidas. Como é que é possível ajustar estas medidas de austeridade e conseguir que as economias consigam gerar riqueza e não entrem num ciclo vicioso de austeridade, de medidas recessivas, austeridade, medidas recessivas? Pois, quer dizer, eu penso que o facto de se alargar o período temporal de aplicação destes planos é bom, porque, no fundo, o efeito recessivo destas medidas de contração da despesa não é tão agudo, e de aumento da receita, e, portanto, aumento da receita fiscal não é tão agudo, se forem mais faseados no tempo. Eu penso que, no entanto, é ilusório pensarmos que se sai de uma situação destas sem, vou utilizar a expressão, enfim, um bocado entre aspas, sem alguma dor dos países que estão nesta situação. Portanto, a ideia de que isto se resolve de cima para baixo. Portanto, houve aqui uns países que foram, em termos orçamentais, irresponsáveis. Gastaram mais do que podiam. E agora há uns senhores que são uma espécie de nossos irmãos mais velhos, ou nossos pais, que estão na Alemanha, em França, que vêm cá pagar isto. Isso é uma falsa ideia. Para transmitir essa ideia é falso. Através das Eurobonds, que até é um nome bonito, que soa bem. Isso é falso. Para se tentar passar essa ideia é falso. Portanto, este problema só se pode resolver de baixo para cima.
Portanto, os Estados-membros que têm este problema têm de fazer o seu trabalho, têm de equilibrar o seu orçamento. E é preciso ver que o único instrumento que há de reequilíbrio orçamental, realmente, dos vários Estados europeus, são os juros da dívida pública. Senão não existe outro incentivo à responsabilidade orçamental que não seja os juros da dívida pública. E se reparar, não há nenhuma proposta que tenha sido feita até hoje que eu conheça de Eurobonds que não mantenha uma parte de dívida pública, justamente para conseguir de dívida pública nacional, para conseguir esse efeito. Portanto, eu acho que tem que haver aqui soluções integradas ou que funcionem ao mesmo tempo, mas não pensar que vamos ter aqui uma solução milagrosa que vem de cima para baixo, as Eurobonds ou outras. Acho que deve haver mais integração financeira, realmente. Pode-se pensar nisso. Eu percebo, por exemplo, que o Primeiro-Ministro na Alemanha, não tenha dito que, sim senhor, eu quero Eurobonds, porque eu acho que isso seria um péssimo sinal para Portugal. Como é que um alemão veria isso? Olha, lá estão estes senhores, gastaram mais do que podiam e agora querem Eurobonds. Portanto, nós não podemos ser nós a dizer, não podemos ser nós, não pode ser um grego, não pode ser um irlandês a dizer isso. Os italianos já podem e estão a fazer muita pressão para isto, embora tenham... porque esse debate vai-se fazer. Não estão a passar os melhores dias, de facto. Não estão a passar os melhores dias, mas, enfim, como ainda não precisaram já precisaram de alguma ajuda, enfim, mas não precisaram da ajuda destes fundos que foram extraordinários, que foram agora criados, e pela força da sua economia, acho que estão em melhor posição. É um debate que se vai fazer, mas acho bem que não passemos essa ideia de que gastámos irresponsavelmente e agora vamos pedir a outros que paguem a nossa dívida. Não, isso não pode ser. A dívida foi incorrida por portugueses e vai ser paga por portugueses. Eu acho que esta ideia é fundamental. Aliás, esperamos bem que a Itália não precise desses fundos, porque não havia fundos que chegassem para ajudar a economia com a dimensão da Itália. António, há uma questão que tem vindo a ser, ao mesmo tempo, se me permitem, que há esta criação deste sentimento relativamente a Portugal, há também um sentimento que tem vindo a nascer, sobretudo esta semana, relativamente à Grécia, e que criou a expressão, ou uma expressão nova relativamente à Grécia, que tem que ver com um default controlado. Ou seja, uma negociação rápida e forte com os credores da Grécia, de modo a gerir um haircut. Ora, a grande questão que muita gente nos mercados levanta é se este default controlado pode, a certa medida, ou a certa altura, transformar-se num imenso descontrole daquilo que é, nomeadamente, o euro e as finanças europeias. Pois é, isso é um risco desse tipo de processos. Eu acho que, de acordo com aquilo que nós vamos vendo e que podemos, de alguma forma, prever para os próximos meses, esse é capaz de ser o cenário mais provável. Quer dizer, a Grécia atingiu um ponto tal que eu acho que é muito difícil sair desta situação sem alguma forma sem alguma forma de um saneamento voluntário, de uma assunção voluntária por parte dos credores de algumas perdas e, portanto, de uma reestruturação, como você dizia bem, relativamente rápida. Eu creio até que, porventura, essa medida tem até algum efeito, ou pode ter algum efeito de acalmar a seguir os mercados. Porque nós vivemos, há uns meses, esta parte, perante permanentemente esse cenário. E dos efeitos que, porventura, possam daí advir e da dimensão de contaminação dos outros países, etc. Portanto, se, porventura, chegarmos a essa situação de alguma reestruturação, algum default, se quisermos, conseguido reestruturação minimamente controlada, com algumas perdas que eu acho que muito dos principais interessados já as começaram a assumir no balanço. Há muitos bancos expostos à dívida grega que já começaram a assumir essas perdas. E o assunto, de alguma forma, fica um bocadinho minimizado. Porque esse default, essa perda, esse haircut, eu não gosto muito da expressão, mas quando tem esse haircut, de alguma forma também vai representar um certo balão de oxigênio para a própria Grécia e para a sua capacidade de cumprir aquilo que for definido na sequência dessa reestruturação. Porque há uma coisa que me parece muito difícil, e o Alexandre tem até mais sensibilidade do que eu a este tema, mas parece muito difícil nós, no quadro europeu, termos condições a curto prazo de qualquer plano de ajuda adicional à Grécia. Acho muito difícil. Ou seja, tiveram o primeiro, tiveram o segundo, que está com as dificuldades para chegar ao seu fim. Eu acho que há muito poucas condições políticas para haver um terceiro. E, portanto, provavelmente, para manter alguma solução de compromisso e manter de alguma forma também a Grécia dentro do euro, porventura um default controlado possa vir a ser a solução a que vamos chegar.